Bom, pessoal, muito boa noite. Vocês me ouvem bem? Acho que o Kleber pode dar um ok para mim. A Lid também, se quiser abrir a câmera, Lid, por favor. Vamos começar, então, o nosso primeiro webinar aqui da aba. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse espaço que vai se desdobrar depois, né? Estamos ao vivo aqui para transmissão e dúvidas de vocês. E logo na sequência a gente vai disponibilizar para vocês a gravação também. Eu sou o José Luiz, faço parte da Ferti Marketing, que dá suporte à aba aqui na produção desse conteúdo hoje. Então, hoje a gente vai ter o webinar Descomplicando a NR1, Riscos Psicossociais na Prática. Então, na próxima 1 hora, a Clébia e a Lid vão estar aí apresentando sobre esse tema importante para vocês, disponíveis também para tirar dúvidas de vocês, que vocês tenham ao longo da apresentação, de um tema tão importante, tão relevante, que está sendo discutido e trazido aqui para vocês hoje, beleza? Antes de mais nada, vou pedir para vocês manterem os microfones e as câmeras fechadas, tá bom? A gente vai deixar só a Clébia e a Lid com microfones e câmeras abertas. Caso vocês tenham dúvida, podem mandar pelo chat, direto pelo chat aqui, essa opção do lado das duas pessoinhas aqui, tá bom? Então, por essa opção, vocês podem mandar as perguntas ao longo da apresentação. No final, depois que a Lid e a Clébia falarem, a gente vai ter um espacinho ali para que vocês possam dar terem suas respostas das perguntas e dos temas que venham ao longo da live, tudo bem? Como eu comentei, vai ter a gravação disponível para vocês depois, então fiquem tranquilos que vocês podem compartilhar com o pessoal dos seus times também. E no mais, acho que é isso, esses são os recados. Vou passar para a Clébia fazer as apresentações aí, e logo na sequência a Lid compartilha a tela e a gente dá o início. Então, um bom webinar para todos, uma boa live para todos, espero que vocês aproveitem. Clébia, pode abrir o microfone. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo certinho? Muito obrigado, pessoal, pela presença aqui. Tenho certeza que vai acrescentar para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre a NR1 e também até as próximas pessoas que vão ver esse webinar, né? Nós divulgamos, e como a gente sabe que é um horário que as empresas já não estão mais trabalhando, muitas pessoas não vão poder ver no momento, mas depois eu tenho certeza que vai aí tirar dúvidas, esclarecer dúvidas também das empresas que vão poder ver aí através do que vai ser gravado. Agradeço ao Fert aí, o Zé, né, que cuida dessa parte para nós aí, que organizou o webinar, e agradeço também, começo agradecendo a Lidiane é ergonomista, ela que faz as análises ergonômicas aqui da aba, e além de tudo, também a Lidiane também é formada, né, em técnica de segurança do trabalho. Então, vou começar, na verdade, te agradecendo, Lidiane. Gostaria que você falasse um pouquinho quando que você começou nessa área de saúde e segurança do trabalho, qual que é a sua formação e os seus cursos aí que te fizeram aí essa profissional aí de tanto sucesso que hoje trabalha conosco e também trabalha com outras organizações. Oi, pessoal, boa noite. Bom, obrigado pelo convite, né? Eu gosto muito da área de ergonomia, a Clébia sabe, quando tem ergonomia psicossocial, eles acabam me chamando. Não vamos falar de datas, mas faz um tempinho que eu estou aí no ramo da ergonomia. Eu me formei em 21, no final de 21, e meu primeiro emprego foi justamente com ginástica laboral e ergonomia, já no início de 22. Então, desde lá, venho galgando aí nesse ramo, fiz segurança do trabalho, sou fisioterapeuta, né? A minha formação de base é fisioterapeuta, tenho pós em fisioterapia do trabalho, tenho técnico de segurança também, já atuei como preposta, como supervisora de equipe de segurança também, tenho pós em ergonomia e agora recentemente finalizei perícias ergonômicas. Né? Então, ou seja, eu gosto bastante de falar sobre ergonomia, gosto bastante de falar sobre psicossociais, organizacionais, enfim, tudo que volta à questão de qualidade e conforto para o trabalhador, né? Já trabalhei também em várias empresas de consultoria, já
Atualmente tenho a minha empresa, onde eu tenho uma parceria com a Clébia, com a ABA, também atuo dentro do sistema FIEP, sou ergonomista do sistema FIEP, então eu tenho ligação ali direto com o pessoal da CNI, vira e mexe, eu estou indo para Brasília, conversando, vendo essa questão, principalmente agora, referente à NR1, já passei um tempinho lá, tentando definir metodologias, ver revisão de texto, né? Então é isso, gente, estou faz um tempinho ali na ergonomia e tem essa parceria com o pessoal da ABA ali na análise ergonômica. Exatamente, Lid, e traz para a gente sempre muito conteúdo. Quando surgiu aí essa mudança da NR1, a Lid trouxe para a gente já bastante esclarecimento, como que seriam feitos, né, como que seriam medidos, porque assim, quando a gente pensa em risco nas organizações, a gente pensa em eletricidade, pensa em imobiliário, pensa na questão de riscos no geral que atende batidas contra, queda de mesmo nível, risco de capotamento, tem vários riscos que as empresas, ruído, próprio riscos químicos, com os produtos químicos, partículas, mas a gente também tem que pensar que o risco, o fator de risco psicossocial também existe. E nós, como medicina do trabalho, saúde ocupacional, como não existia, né, como medir isso no passado, nós também tivemos que estudar, tivemos que nos aprimorar, né, e a Lid vem com essa parte de NR1, porque às vezes as empresas ficam com medo, o que seria NR1? Vai ter que ter um psicólogo, vai ter que ter consulta psicológica, e não é por aí. Pode ser também uma parte, se caso for necessário, mas não é por aí. Então, eu gostaria que a Lid pudesse nos explicar, nos trouxesse esse material, que com certeza você já vai passar para nós, para explicar, esclarecer o que são esses fatores de riscos psicossociais e, posteriormente, aí, a gente poder aprender um pouco mais contigo. Bom, então vamos antes de eu compartilhar aqui, eu fiz um material bem simples, né? Tem bastante informações, mas também não vou ficar seguindo, até porque eu vou passar para vocês esse material. Mas o que é a grande dúvida, né? Por que surgiu o fator de risco psicossocial dentro do PGR, dentro da NR1? Por que saiu aquela normativa que vai entrar em vigor ainda, né? E isso não é uma coisa recente, né? Na verdade, a gente já faz a identificação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, ou seja, esse é o nome completo, né? Fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, a gente já faz isso dentro da NR17. Então, na última revisão da NR17, que foi em 1998, se eu não me engano, sem ser a de agora de 1921, tá? A anterior ainda, já existia lá os fatores organizacionais e psicossociais. Então, na NR17, que é a NR da ergonomia, além de tratar postura, parte biomecânica, transporte manual de carga, mobiliários, ambiente de trabalho, também a gente trata a questão organizacional e psicossocial. Então, isso já vem lá de 98, na NR17. Em 19, né, 2019, entre 20 ali 21, que começou a ter a revisão do PGR, né, da NR1, do antigo PPRA, teve ao mesmo tempo a revisão da NR17, mas por causa da pandemia acabou que não entrou em 2020 e acabou entrando em vigor em 22. E quando entrou em vigor 22, que o famoso PPRA deixou de existir e virou um gerenciamento de risco ocupacional, no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, começou-se a falar de inclusão dos riscos ergonômicos e acidente. Até então, apesar que alguns documentos, a gente via aqui nos antigos PPRAs, alguns documentos, além dos químico-físicos e biológicos, algumas empresas de consultoria, algumas empresas, indústrias próprias que tinham SESMIT, até colocavam os ergonômicos de acidente, mas não era obrigatório de acordo com a NR, de acordo com o PPRA. A partir de 2022, que quando entrou em vigor a nova NR1 e junto em paralelo à revisão da NR17, incluiu-se também o ergonômico de acidente e se tornou o PGR, ou seja, o GRO, que é o guarda-chuva macro, né, que é o gerenciamento de risco. Então, a gente acabou colocando dentro do PGR os riscos ergonômicos
que, dentre eles, nós temos o psicossocial. Então, nós temos ali, nos ergonômicos, os biomecânicos de posturas, os mobiliários, os ambientais, o levantamento e transporte manual de carga e os organizacionais e psicossociais. Então, são esses macro riscos, vamos dizer assim, que a gente identifica na NR17. E isso tem que constar no PGR. Ou seja, então não é agora que o governo de 2024 fez para incluir o psicossocial. A gente já tem que reportar os riscos ergonômicos, incluindo o psicossocial, dentro do nosso PGR, através de uma AEP, que foi um documento também na revisão da NR17, que veio para facilitar a identificação dos riscos ergonômicos, que é uma avaliação ergonômica preliminar, que a gente consegue identificar esses riscos ergonômicos, que pode ser de forma quali, quant ou semi-quant, essa identificação, e introduzir essas informações dentro do PGR. Tá? Então, assim, não é uma novidade para nós ergonomistas, né? Para nós, ergonomista não é uma novidade, a gente já tem um certo conhecimento, já temos materiais e ferramentas para tratar isso, porém, no mundo da segurança em si, para os nossos técnicos, e principalmente para as empresas, parece que caiu de paraquedas, né? Porque daí todo mundo falou, psicossocial, aqui, eu vou ter que contratar psicólogo. Não, não é isso. Simplesmente nós vamos ter que identificar dentro do nosso PGR se existe ou não aquele fator de risco psicossocial, como os outros ergonômicos, como os físicos, os químicos e biológicos, nivelar isso e sugerir plano de ação, caso seja necessário. Então, é isso que nós temos que fazer. Ah, mas eu vou ter que precisar contratar psicólogo, eu vou ter que precisar contratar alguém especializado. Não, os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, com apoio dos ergonomistas, são capazes para fazer esse tipo de atividade, que é uma avaliação preliminar. O PGI nada mais é que uma identificação preliminar ali dos riscos que o seu funcionário está exposto. Nós vamos mostrar para você quais são os riscos, vamos nivelar de acordo com uma matriz de risco e vamos sugerir melhorias. O que era no antigo PPRA, que era uma coisa mais engessada, o PGR é realmente a questão de gerir isso. Então, nós temos que tratar todas essas informações, né? Eu posso já compartilhar aqui para a gente já começar a falar, que eu já falei bastante coisinha que tem lá, mas eu vou colocar aqui a apresentação. Deixa eu só ver aqui. Cadê? Aqui, compartilhar. Aí eu acho que eu não vou conseguir ver vocês. Aí eu só preciso que você só me dê um ok, Kleber, se está vendo a minha apresentação. Você está vendo a apresentação? Para mim não está aparecendo. Você está conseguindo ver a apresentação? Pode colocar no modo apresentação agora, Lid, por favor. Deu? Vamos ver se vai entrar. Eu coloquei como janela. A gente está vendo mais a tela do PowerPoint, por enquanto, do que a apresentação mesmo, né, Kleber? É isso que está aparecendo aí também, né? Eu vou só modificar a forma de apresentação, Tá bom. então. Eu coloquei como em tela cheia. janela, eu vou colocar a tela cheia. Isso. É que eu estou com uma tela só aqui, então, por isso que vamos ser replicado aqui, vai aparecer umas 3.000 Clébers e Lidianes aqui, mas já vai dar certo. Isso. Aqui, modo apresentação, só me... Ocultar, perfeito, pode seguir. Deu? Fechou. Então, só vou tomar uma aguinha, gente. Bom, então, né, retomando, então, nós vamos falar, então, sobre fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Eu não quis só focar na NR1, mas eu quis falar mais sobre o que são esses fatores de riscos, como é que é, como a gente identifica isso na empresa, como a gente já pode trabalhar isso com os nossos funcionários, tá? E também o que nós temos isso na NR1 e na NR17, tá? Então, nós temos ali essa obrigatoriedade de gestão
desses riscos para proteger a saúde mental e bem-estar, tá? Então, existe já, não é porque essa lei vai entrar em vigor somente em 2026, quer dizer que já não existe uma obrigatoriedade. Existe sim. A gente já tem que alimentar os nossos PGRs com esses fatores de riscos, nós já temos que alimentar a nossa AEP, que é a avaliação ergonômica preliminar, e a nossa AET, que é a análise ergonômica do trabalho, com esses fatores psicossociais. Ou seja, hoje nós já temos como identificar e como tratar essas situações, tá? Claro que com essa entrada em vigor ali, vai ficar um pouco mais explícito essa cobrança, tá? O porquê que vai ficar mais explícito? Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, como eu já dei um resuminho, né? Eu já dei um spoiler, em 22, né, entrou em vigor lá a portaria que transformou a nosso antigo PPRA em GRO, que é Gerenciamento de Risco Ocupacional, que a NR1 foi reformulada, onde a gente identifica todos os fatores de riscos físicos, químicos, biológicos, agora acidentes e ergonômicos. Ou seja, os riscos psicossociais, eles estão dentro dos ergonômicos. Então, se você for ver a NR1 hoje, tá? Ela não fala em riscos psicossociais, fala em riscos ergonômicos. Só que dentro dos riscos ergonômicos estão os psicossociais. E o que aconteceu? Aconteceu que não estavam sendo feitas essas identificações nas empresas. E com o aumento dos afastamentos por burnout e outros problemas de saúde mental, o governo decidiu deixar mais incisivo, falar assim, não, a gente precisa identificar esses fatores de riscos dentro do PGR, mas não é somente colocar lá, eu preciso de uma metodologia, como você chegou naquele resultado. E é isso que eles vão pedir a partir de maio de 2026. Não é simplesmente, tem risco ou não tem risco? Tem que ter uma metodologia em cima disso. Tem que explicar dentro do seu PGR como você chegou naquele resultado. E, principalmente, o que a empresa está fazendo para monitorar, caso não tenha um risco psicossocial, ou até mesmo para tratar, caso seja reconhecido o risco psicossocial. Tá? Então, com a entrada dessa portaria, que vai ficar agora para o dia 26 de maio de 2026, né, que foi adiado, então, só para a gente recordar aqui o histórico, era para entrar em dia 25, para entrar em vigor em dia 25 de maio de 2025, porém, estava uma situação muito crua. Se vocês virem, não sei se vocês chegaram a ler a portaria, que foi de agosto de 2024, que fala que, claro, que tem outras alterações ali na NR1, não é somente psicossocial, mas foi o psicossocial que assustou muito, né? Tem a questão de exposição de colaboradores, tem questões de planos de ação também, já voltado a mais para o PGR, mas o que deu aquele baque, que deu aquele susto, foi justamente 2 linhas, né? Que é um parágrafo que existe lá nessa normativa de 24, que é a questão de ser obrigatória a inclusão dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho dentro do PGR. É isso. E isso, assim, levantou muitas dúvidas para todo mundo, inclusive para a gente, né, que trabalha com isso há muito tempo. Mas nós também levantamos dúvidas, tivemos muitas dúvidas. Mas como assim? Como investigar? Como nós vamos tratar? Como vai ser feito? Como será essa metodologia? Vai ter que ser cobrado quais riscos psicossociais? Que existem N riscos, fatores psicossociais. Quais serão cobrados? Qual que eu tenho que reportar no PGR? Então, surgiram muitas dúvidas. E com essas dúvidas e com a gente conversando no GT, eu faço parte do GT de ergonomia da CNI, e a gente sempre levava essa questão, mas como será feito isso? Como será cobrado isso? Porque não é simplesmente você lançar um parágrafo ali na normativa, tá, e daí? Qual vai ser o parâmetro para cobrar isso dos nossos clientes? Qual vai ser o parâmetro para cobrar essa situação do empresário? Né? Então, com todos esses questionamentos que foram levados para a comissão tripartite, né,
eu trabalho junto com a comissão tripartite, mas do lado do empresário, né? Então, a gente sempre olha o lado do empresário ali para ajudar a esclarecer essa situação, e foi o que eles resolveram prorrogar. Eles lançaram uma cartilha básica uma semana antes do dia 25 de maio de 2025, ou seja, como é que vou cobrar, o governo vai cobrar uma situação, uma mudança de legislação, uma mudança de estrutura, de paradigmas, de identificar esses riscos, se não teve uma orientação básica. Então, com isso, eles resolveram, então, no dia 15 de maio de 2025, no mesmo dia que saiu o guia do governo sobre os fatores de riscos psicossociais, eles colocaram, então, a portaria 765, aonde revoga a entrada em vigor para dia 26 de 5 de 2026. Mas, assim, eles vão começar a cobrar essa informação a partir dessa data. Porém, lembra que na revisão da NR1 de 22 tem que estar os riscos ergonômicos. Então, os riscos psicossociais já podem e já devem fazer parte dentro do PGR. Tá? O que eles estão querendo é fazer de uma forma educativa, de que essas empresas já comecem a se adequar, com essas informações já comecem a fazer as ações, e quando entrar lá em 26 de 2026, né, 26 do 5 de 2026, quando o governo vai falar, agora é obrigatório ter essas informações e todas as tratativas no PGR, vocês já vão estar preparados, até com ações de monitoramento, de acompanhamento, tá? Então, esse é todo o histórico de como que veio essa situação de a gente adiar, porque justamente não tinha um material pronto, nós não sabíamos o que eu digo nós empresários, né? O que colocar no documento, o que o governo vai cobrar, o que os auditores vão querer, né? Então, com isso foi feita essa revogação. E o que eles querem é justamente isso, mostrar o resultado do fator psicossocial, quais são os fatores psicossociais encontrados ali na tua empresa, mas com uma metodologia, como você chegou nesse resultado. E, principalmente, faltou um outro aqui, talvez resultados mais ação. Como que você está monitorando isso? Como você está melhorando a qualidade de vida do seu trabalhador? Só voltando um pouquinho aqui, eu não tenho slide disso, mas eu acho importante falar que a saúde mental, claro, nós temos ali algumas avaliações, né, que os psicólogos que ficam em cargo dos psicólogos, que são avaliações, por exemplo, o pessoal faz trabalho em altura, espaço confinado, então tem avaliação psicológica que faz parte dos exames ocupacionais. Nós temos um acompanhamento, uma promoção de saúde, nós temos doenças que são levadas não só pelo trabalho. Então, uma coisa que a gente tem que ficar bem, vamos dizer assim, bem atento nós temos que identificar os fatores e riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Eu sei que é difícil a gente separar, né? Trabalho, casa, trabalho, vida familiar, filhos, maridos, cachorros, enfim. Mas isso é que tem que ser bem criterioso na hora da identificação para colocar dentro do PGR. Nós temos que ver aquele mundo relacionado ao trabalho e não o fora. Claro que o levantamento ali, se vocês forem ver o levantamento do ano passado relacionado a afastamentos por doenças mentais, vamos dizer, depressão, burnout ou outros, existe um aumento muito grande de afastamento por doenças mentais, mas nem tudo está relacionado ao trabalho. Tá? A gente assusta um pouco com aquele número gigante, mas nem tudo está relacionado ao trabalho. Então, a gente tem outros fatores que pode levar uma pessoa a ter uma doença mental, né? A desencadear uma doença mental. Claro que o trabalho também pode ajudar, mas nem tudo é relacionado ao trabalho. E é isso que a gente tem que separar. Às vezes a gente fala, eu vou ter que agora, então, pagar psicólogo para o meu funcionário, para todo o meu funcionário. Não.
Nós temos que ver que aqui, se aquele ambiente que o meu funcionário está trabalhando é saudável, se aquele ambiente pode levar a algum adoecimento, né? Não só físico, mas mental. Tá? Então, é isso, nós vamos tratar o ambiente de trabalho. E aqui, quais são os impactos? Eu quis trazer um pouquinho dos impactos dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Vamos falar o FRPS, que é mais fácil, porque é um trava-língua, né? Na questão da produtividade, do clima organizacional e da saúde mental. Então, eu trouxe aqui um comparativo dos impactos negativos, né, que caso a gente não tenha esse monitoramento, caso a gente não tenha esse controle, caso a gente não tenha esse gerenciamento desse risco, e também os impactos positivos, quando é bem gerenciado esse risco, o que pode levar, o que pode acontecer. Então, aqui no primeiro slide é a questão da produtividade, né? Então, quais seriam os impactos negativos na produtividade? Então, a questão de excesso de cobrança, metas inalcançáveis, jornadas longas, isso acaba reduzindo a concentração dos funcionários, aumentam o risco de erros, tá? E até uma situação que aqui eu não coloquei, mas também levam a acidentes, tá? E levam ao presenteísmo, é aquele que o trabalhador está lá só de corpo presente, mas ele não tem aquela evolução na produção. Maior índice de afastamento e turnover, não só pela questão do eu não gostei desse trabalho, eu vou sair, eu vou procurar coisa melhor, você acaba perdendo funcionários que podem ter um talento, né, que a gente chama, pode ter um desenvolvimento bom na empresa, mas por causa de uma questão de metas, cobranças, jornadas, e toda essa questão, o funcionário fala, não quero ficar. Então, você acaba perdendo esse funcionário e vira aquela rotatividade, aquele entra e sai de funcionário. E também afastamentos por doenças ou até mesmo acidente, tá? Um impacto positivo, quando a gente tem os FRPS bem gerenciados na nossa empresa, são ambientes saudáveis, que estimulam engajamento, criatividade, colaboração, trabalhadores com suporte adequado, eles são muito mais eficientes e comprometidos. Nós mesmos, né, vamos pegar nós como exemplo, todos nós somos trabalhadores, né, independente qual que é o nosso cargo na empresa, a gente é um trabalhador. Então, se a gente está num ambiente onde eu consigo desenvolver a minha criatividade, onde eu consigo desenvolver o meu trabalho, onde eu consigo expor as minhas inspirações, o meu ponto de vista, isso é muito importante para o trabalhador. O trabalhador não é só o martelo que vai bater naquele prego. Então, ele tem a sua opinião, e isso é importante a gente ouvir. Uma coisa que acontece muito, vou só dar um relato, né, que acontece bastante comigo na área da ergonomia. Quando a gente vai fazer uma análise ergonômica, a gente vai conversar com todos os trabalhadores. A gente conversa, conhece todo o processo produtivo, analisa, tira foto, filma, faz medições, enfim. E, às vezes, aquela situação que eu vi que deu, vamos dizer assim, uma não conformidade, eu não gosto de usar muito isso na ergonomia, mas é que na segurança a gente usa muito esse termo não conformidade. Aquela situação que deu uma não conformidade e que eu não consigo sugerir uma melhoria, né? Por exemplo, uma esteira ali, que eu estou vendo que a esteira não está trazendo um bom posicionamento para o funcionário na hora de empurrar uma carga, um exemplo, tá? Às vezes, o funcionário sabe o que fazer para melhorar a situação de trabalho dele. Não só a parte física, ambiental, mas mental também. Então, nós, como empresários, como trabalhadores, como líderes, a gente tem que escutar o funcionário, dar esse suporte, e isso, para ele se sente valorizado. Isso, querendo ou não, aumenta a produtividade. O FRPS, na questão do clima organizacional, né? Então, qual seria o impacto negativo da gente ter aí uma fragilidade nos nossos psicossociais, vamos dizer assim? A falta de reconhecimento, insegurança no emprego e relações de trabalho conflituosas geram desconfiança e insatisfação. Clima organizacional tóxico favorece conflitos internos e baixa cooperação.
Então, aquele funcionário que está não só insatisfeito, mas ele tem um receio, ele tem um pé atrás, ele não pode contar com seus líderes, ele não pode contar com os seus colegas. Isso acaba danificando o clima da organização. Sabe aquela frase antiga, né, um pouquinho antiga, que a fruta podre, a fruta estragada contamina as demais do cesto? E isso acontece. Então, o funcionário que está insatisfeito, ele vai disseminar essa satisfação dele pelo lado negativo para todos os funcionários e os outros funcionários vão acabar sendo, vamos dizer assim, contaminados ou até vendo a realidade, dependendo do tipo da empresa, né? Então, um funcionário insatisfeito, ele pode, sim, levar um clima organizacional ruim na equipe, no setor ou até mesmo dentro da empresa. E quando a gente tem ali um FRPS, quando nós somos prevenidos, né, sobre a questão dos psicossociais, como a gente tem um bom gerenciamento dos riscos psicossociais, vai promover confiança, respeito e pertencimento. A questão do pertencer, né, é a questão do vestir a camisa, mas não é só vestir a camisa, o uniforme, vai lá e fiz a minha parte. Não, é a questão da gente escutar o funcionário, é a questão dele fazer parte daquela comunidade, que querendo ou não, ali a empresa é uma comunidade. A gente fica mais de 8 horas, às vezes, dentro do trabalho, às vezes a gente passa mais tempo com nossos colegas, com nossos líderes, com o nosso trabalho, do que propriamente em casa. Então, é uma comunidade, a gente tem que pensar dessa forma. Então, nós temos, quando a gente tem esse tipo de monitoramento psicossocial, quando a gente consegue escutar o funcionário, a gente tem equipes mais unidas, a gente tem comunicação clara, e a questão do sentimento de justiça, né, que é um fortalecimento da cultura. Então, você tem que começar a trabalhar isso, não é da base, a gente tem que começar isso lá de cima, trazer lá dos nossos líderes, diretores, CEOs, diretores, supervisores, encarregados, até chegar na gente, até chegar nos trabalhadores. Então, é uma questão de mudança de cultura. E não é uma coisa assim, nossa, mas isso é impossível. Não, não é. O fato de a gente começar a escutar o funcionário, talvez a gente vai ficar um pouco assustada no primeiro instante, né? Mas se a gente começar a escutar o funcionário e começar a tentar realizar algumas dessas ações, claro que tem funcionário que vai pedir aumento de salário, vai pedir um monte de coisa, mas a gente tem que peneirar muita coisa, né? Desse escutar o funcionário. Com isso, a gente já consegue perceber, poxa, o funcionário já começa a falar, poxa, a empresa quer saber minha opinião. A empresa sabe que eu sou importante aqui, a empresa escuta o que eu estou fazendo, se esse trabalho está certo ou não está certo, o que pode impactar, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Tá? Então, esse seria a questão do clima organizacional. E a saúde mental em si, no FRPS, no impacto da saúde mental, negativamente, ou seja, se a gente não tem esse acompanhamento, nós vamos ter uma exposição contínua a riscos psicossociais, que está ligada a estresse crônico, ansiedade, depressão, burnout, ou seja, nós temos, além daqueles fatores externos à empresa, né, que toda pessoa é passível de ter, todos nós, né, que nós temos os fatores externos, brigou com o marido, ou já tem uma doença que está em tratamento, isso pode levar a uma depressão, ou já tem uma depressão que está em tratamento. Fora isso, eu chego no meu ambiente de trabalho e ainda tenho outros fatores que vão ajudar a me sobrecarregar, né? Então, eu tenho lá metas inatingíveis, linha de produção exaustivas, trabalhos noturnos, horas extras incontáveis, que às vezes não só a hora extra, às vezes, um dinheirinho é bom, mas que chega a ser tão cansativo, porque é todo dia, o tempo todo, que ele não consegue aproveitar a família em si, né? Então, isso também pode levar aos fatores, aos estresses, a questão organizacional e o impacto na saúde mental. E, claro, né, vai evoluir para afastamentos prolongados e até incapacidades permanentes. O impacto positivo, né, quando a gente tem lá um controle bom dos meus FRPS, onde eu tenho uma empresa que tem essa estratégia de mitigar e de acompanhar a nossa saúde mental, então a gente vai ter estratégias de prevenção,
realizar pausas durante o trabalho, fazer o equilíbrio entre vida pessoal e profissionais, canais de apoio, né, psicológico, né, então é importante o funcionário ter o canal de apoio. Uma sugestão que eu sempre falo, gente, vamos começar a fazer um rastreamento do nossa empresa. Por onde que eu começo a tentar melhorar essa parte psicossocial? É aqui, através de canais de apoio. É você, desculpa. É você escutar o funcionário e tentar trazer a solução, mas não só para o funcionário, e sim para a equipe. Opa, mas se um funcionário reclamou disso, o outro do outro setor também, vamos investigar. Então, às vezes, são ações simples, você colocando uma caixinha de sugestões, falando no DDS, abrindo um canal de apoio mais formal, né? Uma caixinha de sugestões é uma coisa simples, mas formalizando isso, comentando com todos os funcionários, num DDS, num treinamento, numa CIPAT, é importante, isso não é um custo, você não tem um custo muito grande com essa situação, tá? Então, é por onde você pode começar a trabalhar o fator psicossocial dentro da tua empresa, é através desses canais de apoio, tá? E os trabalhadores, é claro, se sentem mais seguros, valorizados e equilibrados. Aqui eu quis trazer para vocês. Mas a Lid está falando fator psicossocial, FRPS, fator psicossocial, mas o que pode levar a isso, né? O que pode levar a um afastamento, uma depressão, ou até mesmo um burnout? O que é mais comum nas empresas hoje? Então, esses riscos, esses fatores de riscos que eu elenquei aqui, são os fatores de risco que a gente mais vê, tá, hoje em dia nas empresas, tá? São uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Fator de risco é diferente de risco, tá? Então, o fator de risco é o que vai levar aquele risco. Então, isso aqui são situações que podem levar a um estresse organizacional, que pode levar a uma sobrecarga mental, que são os riscos psicossociais que normalmente, depois nós vamos ver ali a cartilha do governo, que são algumas sugestões de riscos psicossociais. Então, a gente tem que sempre pensar no fator de risco, que é o que vai levar àquela situação, o que vai levar a um estresse organizacional, o que vai levar a uma sobrecarga mental, o que vai levar a uma doença ali futuramente, que vai comprometer a saúde mental, tá? Então, esses são os fatores de risco que eu elenquei aqui, os mais comuns que eu estou vendo e que eu vejo aí diariamente nessa minha vida da ergonomia, né, durante a identificação dos fatores de risco psicossociais. Então, a questão de excesso de carga de trabalho e pressão por resultados. Assim, metas, ok, quando elas são atingíveis, a gente tem que ter, todo mundo tem que ter meta, né? Todo mundo tem aquela pressão por resultado, mas quando isso se torna inatingível, quando isso se torna de uma forma que pode ser até uma forma de assédio, tá? É isso que leva ao adoecimento, é sempre o excesso de pressão de resultados, uma meta inatingível, que acontece muito. Então, às vezes, o que eu vejo bastante? Vou pegar um exemplo, uma empresa de call center, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma empresa de call center. Então, ali eles têm lá uma meta de atendimento, tá? Ou de ligação, ou de atendimento, enfim, que eles têm que realizar ali naquela jornada de trabalho. Quem fez esse balizamento, né, que colocou essa meta, foi feito com certeza um estudo por trás ali da quantidade, uma média entre os funcionários que existiam na época, e foi feito lá que o funcionário vai ter que atender, por exemplo, 20 chamadas na jornada de trabalho de 6 horas. Um exemplo, tá? Às vezes é até pouco, é muito mais que isso quando a gente vê, tá? Só que quando a gente a empresa que fez esse balizamento, ela pegou aquela pessoa que ela já tem uma facilidade muito de falar, ela já está há mais tempo na empresa, então ela já tem um conhecimento maior, então ela pegou com base naquele funcionário que tem um atendimento muito maior de cliente do que os demais. E falou, não, se fulano consegue atender 50 ligações, com certeza os outros também.
Ou seja, eles estão aí exorbitando aquele resultado, porque nem todo mundo é igual. Eles não fizeram uma majoração ali, não fizeram uma média de, opa, não, vamos, ele atende 50, mas o cara já está há tanto tempo na empresa, ele tem uma facilidade de falar, ele tem uma facilidade oratória, ele entende o produto, ele consegue atender os clientes de uma forma rápida, uma forma segura, com informações concisas, mas e o funcionário que está chegando hoje, né? E aquela pessoa que é um pouco mais tímida, que é um pouco mais enrustida, que tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar com o computador. Como é que nós vamos colocar uma meta muito alta para todos os funcionários, tá? Então, isso é importante a gente ter esse cuidado na hora que a gente estipula as cargas de trabalho, na hora que a gente estipula a meta para todos os funcionários. Nós temos que ver todos os cenários ali, todos os funcionários, e realmente verificar se essa meta ou se essa carga de trabalho não está excessiva. Falta de autonomia e participação, né? Então, essa questão do funcionário não poder ter a autonomia da sua opinião, da tua forma de realizar o serviço, isso gera uma frustração e é um risco, um fator de risco que pode levar a uma sobrecarga mental, um estresse organizacional. Insegurança no emprego, né? Claro, quem que não fique seguro com aquela questão, a empresa está passando facão, a empresa está sendo auditada e vai mandar a galera embora, ou a filial está lá de não sei aonde, mandou um monte embora. Então, essa insegurança também gera ali os estresses organizacionais. Falta de reconhecimento e valorização, né? Fala assim, aquela questão, nossa, bom trabalho, ou reconhecer que, olha, essa pessoa aqui que fez essa sugestão de melhoria, né? E, às vezes a gente vê que, normalmente, o líder dá a sugestão lá para o supervisor, mas não fala que foi o fulano lá na ponta, lá na linha de produção. Não, ó, foi o fulano tal que falou que se a gente fazer uma inclinação diferente dessa esteira aqui, o pessoal não vai ter sobrecarga. Legal, vamos reconhecer, parabéns, foi muito bom, né? Ou até mesmo valorização. Você vê lá que tem, em algumas empresas, tem muita questão de diferença salarial por questões de gênero. Infelizmente, a gente vê muito isso, ou por outras questões ali inerentes, principalmente empresas mais de fundo de quintal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E essa falta de reconhecimento, essa falta de valorização, deixa o funcionário frustrado. Funcionário frustrado que está triste, ou ele não vai produzir, o desempenho vai cair, ou ele vai procurar outra coisa para fazer, né? Ou ele vai começar a procurar emprego. Conflitos nas relações de trabalho, então a gente vê muito isso, brigas, picuinhas, né? Brigas entre colegas, brigas entre líderes, entre setores, é uma coisa que eu acho estranha, as empresas têm o mesmo objetivo, fazer o produto e entregar, porém o setor A não pode falar com o setor B, sendo que o produto final é do serviço dos dois, né? Então, isso acontece muito, e a gente conversa assim, a gente fala, nossa, mas como assim o setor de processo não pode conversar com o setor de, sei lá, de produção? Como assim, gente? Se um depende do outro, ou o setor comercial não conhece e não conhece o produto, não pode falar com o pessoal da produção. Não, isso não pode acontecer, né? Então, os conflitos nas relações também podem levar principalmente a uma sobrecarga mental. Jornadas irregulares e desequilíbrio vida-trabalho, monotonia e falta de sentido no trabalho, né? Então, são todas essas situações que deixa o trabalhador que desmotivado, insatisfeito, irritado, sobrecarga, estresse organizacional, e tudo isso ele vai guardando para si, isso vai desencadear aí, futuramente alguma doença mental, ou ele vai se desmotivando e ele vai se definhando ali no trabalho e acaba que não vai produzir, tá? Então, esses são os fatores mais comuns que a gente vê hoje na empresa, que pode levar a um risco psicossocial. Aqui eu trouxe para vocês, caso vocês não tenham, eu vou depois até deixar na apresentação, eu esqueci de colocar, o link do guia, tá? Que você pode baixar direto do site do gov.br, desculpa. Vocês conseguem baixar, esse aqui é o guia que foi lançado
no dia 15 de maio desse ano, tá? Sobre os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Ele é um guia que a gente achou ele bem pobre de informações, tá? A gente achou até que iria vir mais informações de metodologia, mais informações de como será cobrado do empresário pelos auditores, o que a gente tem que demonstrar, o que o funcionário vai, os empresários vão ter que fazer para resguardar a saúde mental dos trabalhadores. Então, não veio essas informações. E até situações tipo, quais são os riscos que o governo quer que a gente identifique, porque são vários. Então, eu até coloquei aqui, esse quadro aqui eu tirei o print ali do guia, tá? São listagens exemplificativas de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho que podem acarretar agraves à saúde do trabalhador. Então, essa aqui é uma lista de que o governo colocou de exemplo dos riscos, né, do perigo, do fator de risco, que pode gerar ali um agravo à saúde do trabalhador, tá? Ou seja, mas é esses os riscos que o governo está cobrando? É esse o risco que eu vou colocar? Ou é esse o risco que eu tenho que tratar? Entendeu? Então, por causa dessas informações, é que teve esse adiamento, que aí vai sair um manual, o governo já está revisando esse guia, além desse guia vai sair um manual também, então a gente acredita que até o final do ano venha esse manualzinho, onde o manual vai falar realmente talvez de métodos, de formas que eles querem que seja feitas essas identificações, de forma como vai ser cobrado pelos auditores, ou até pelo Ministério Público, ou pelo governo, essa informação ou essas ações dentro do PGR, tá? Então, já está sendo feito esse manual, acreditamos que até o final do ano sai. Mas, enfim, então, se vocês forem ver aqui, tem sugestões exemplificativas que, ao meu ver, né, ao meu ver e em outros profissionais que eu vejo, tem situações aqui que não é de PGR, tem situações aqui que é polícia, que é BO, que é boletim de ocorrência, que a empresa tem que tratar imediatamente e não colocar no PGR. Por exemplo, assédio de qualquer natureza no trabalho. Imagina você colocando dentro do seu PGR que tua empresa tem um risco de assédio moral. Um exemplo, vamos usar assédio moral, não vou nem falar de outros tipos de assédio, né? De assédio moral. No caso do teu funcionário que está entrando, já vai vir lá riscos ergonômicos, psicossociais, assédio moral. Eu, como uma funcionária, vou ver isso aqui, já vou arquivar lá na minha pastinha processos trabalhistas do futuro. Porque eu já estou entrando numa empresa que já faz assédio moral. A gente não tem que ter isso no documento, a gente tem que tratar isso. Se for identificado em alguns levantamentos, que durante o nosso levantamento de análise ergonômica, ou até mesmo no PGR, que existe qualquer tipo de assédio, a gente tem que levar isso para a empresa, porque isso tem que ser tratado com o pessoal da CIPA, tem que ser tratado com a liderança e CIPA, né? NR5 fala, questões de assédio moral, sexual, enfim. Tem que ser levado isso para a CIPA, não tem que conter isso no PGR. Isso é uma das críticas que a gente acabou fazendo também, porque são situações graves, que isso tem que ser tratado de imediato, e não colocar num documento que vai, praticamente, mesmo que eu trate isso durante aquele período, vai estar lá no meu documento, no meu histórico, vai estar lá no meu PGR, tá? Então, que são sugestões de perigo, né, ou seja, fator de risco, que o governo sugeriu de forma exemplificativa, ou seja, ele não exigiu, ele não falou qual que vai ser, qual que é o risco que tem que aparecer. Na ergonomia, a gente tem 2 fatores de riscos psicossociais que a gente identifica, além dos 7 organizacionais, que, querendo ou não, leva a fator psicossocial, tá? Na análise ergonômica do trabalho, na ET e na IP, a gente identifica esse risco. No PGR, né, ali com o pessoal da aba, a gente também trabalha esse fator de risco psicossocial, que é o estresse organizacional. Possíveis situações de estresse organizacional. Ou seja, todo fator de risco, todo perigo que vai relacionar a parte organizacional e a questão de sobrecarga,
leva a um estresse organizacional. Então, o meu risco psicossocial é estresse, possíveis situações de estresse organizacional. Tá? E isso, assim, não é baixa clareza, não é falta de suporte, não é baixa justiça organizacional. O risco é possíveis situações de estresse organizacional. E na análise ergonômica, a gente ainda usa um sobrecarga mental, possíveis situações de sobrecarga mental. Só que para a gente chegar nesses resultados, a gente tem ferramentas e metodologias estudadas e validadas nacional e internacionalmente. Né? Então, a gente consegue chegar nesse resultado, nesses dois riscos, por causa dessas metodologias que a gente utiliza para a AET, para a AEP, e agora a gente vai começar a utilizar para o PGR. Então, nós temos uma ferramenta validada que a gente consegue identificar esses dois riscos. Então, no seu PGR, quando virar a norma lá na frente, o que vai vir? Vai vir baixa demanda do trabalho? Não. Vai vir ou possíveis situações de estresse organizacional ou sobrecarga mental. Porque com as ferramentas que a gente utilizou, a gente vai conseguir definir. E, claro, as tratativas em cima disso, né? Porque quando a gente aplica uma ferramenta, que hoje a gente utiliza o HSI, o HSI-IT, uma ferramenta bem conhecida, validada, ela é internacional, que foi adaptada aqui para o Brasil. É um questionário onde a gente ouve o trabalhador, onde a gente ouve o empresário, né? E a gente também avalia. Nós, como os profissionais de ergonomia e técnica de segurança, também temos a nossa percepção. E com isso a gente consegue identificar se existe ou não o risco reconhecido. E o risco que é o resultado que leva essa ferramenta, é as possíveis situações de estresse organizacional. Tá? Mas, enfim, isso aí a gente vai falar mais para frente também. Então, hoje nós temos isso, né? Esse guia de informações do governo. Depois eu sugiro que todos deem uma olhadinha. Vocês vão ficar também um pouquinho até descontente, né? Que quando saiu eu fiquei assim, bem, poxa, mas só isso, né? Tipo, eram umas 12 páginas ali, que acabou falando não muita coisa, tá? Deixou muito aberto essa questão, tá? E ele faz essas sugestões de riscos, de perigos, né? De fator de risco psicossocial. Tá, mas o que questão eu não sei como é que está meu tempo, Cléber, qualquer coisa você me fala, pelo amor de Deus, que eu acho que eu já passei do meu tempo. Não, assim, eu até falei com o Marcelo, então não tem tempo, fica tranquilo, isso que eu deixar você mais tranquilo, tá? Então não vai cair a nossa live aí, fica tranquilo. Então tá bom, porque eu começo a falar e eu vou, né? Eu vou e vou falando. Bom, então o que vai acontecer esse fator de risco dentro do nosso PGR e GRO, ou seja, quando entrar em vigor, a gente já vai ter que começar a colocar essas informações. Lídia, mas eu já posso começar a trabalhar isso agora? Deve, gente. E a minha sugestão, assim como de vários outros profissionais da área de segurança e de ergonomia, é que a gente já deve começar a trabalhar isso, para que quando virar a chavinha lá do psicossocial, eu já tenho até as ações feitas, eu já tenho as melhorias que talvez foram sugeridas, eu já tenho realizadas, ou seja, eu já vou ter evidências de que eu estou trabalhando com os meus funcionários. Então, identificando ou não, sendo reconhecido ou não aquele risco, eu já vou estar trabalhando. Então, quanto antes vocês começarem a fazer essa tratativa, melhor. E só para fazer o link, então, com o GRO, que nada mais é o gerenciamento. É a gente fazer, como é que a gente vai começar isso? Fazendo a gestão de controle dos riscos, fazendo planejamento e sensibilização, envolver CISPA, CESP, RH, lideranças, funcionários, o pessoal que presta suporte na segurança do trabalho. Eu não tenho o SESMIT aqui, mas eu tenho a aba aqui que nos ajuda. Ok, vamos envolver eles também têm que fazer a parte que é fazer a identificação e reconhecimento desses riscos. E deixar claro que é importante que vocês, quando começarem a conversar com a equipe, para poder começar a fazer essa identificação, porque também assusta o funcionário. Não é só a empresa que está assustada com essa questão psicossocial, o funcionário também, porque o funcionário vai pegar um checklist e vai responder, ele vai dar a opinião dele. E ele vai ficar assustado, mas o que eu falar aqui, a empresa vai saber? Mas aí, como assim? Aí eles podem me mandar embora. Não, não é isso que a gente quer. A gente não quer identificar os funcionários, a gente quer tratar as situações, as possíveis situações de estresse organizacional. Então, é importante ter essa conversa
com os funcionários, não, nós vamos, então, a empresa resolveu, não, nós vamos começar, então, a fazer agora o nosso PGR com acompanhamento dos fatores psicossociais, para a gente poder identificar esse fator de risco, para a gente já começar a tratar, e quando chegar lá na frente já está tratado. Ok. Vai começar a fazer? Vamos chamar alguém, né, para dar esse apoio, a aba, o técnico de segurança próprio da empresa, enfim. Vamos chamar o especialista para dar esse apoio. Primeira coisa, antes de começar a fazer a visita para o reconhecimento, assim como é feito para identificação do risco físico, químico, biológico e os demais ergonômicos, o técnico vai ter que ir na empresa. Então, é importante comunicar aos funcionários, olha, nós vamos fazer o levantamento, a revisão do nosso PGR, vocês vão participar disso, vocês vão conversar com o técnico de segurança, com o engenheiro, com o ergonomista, enfim, com quem for fazer, vocês vão responder alguns questionários para a gente poder identificar. Os questionários, eles são sigilosos, eles são de uma amostragem maior, quem vai analisar, quem vai tabular, quem vai verificar isso são os profissionais que não são os profissionais diretamente ligados à empresa, ou seja, a gente não vai identificar qual que é o funcionário que está tendo ali uma sobrecarga ou não, e sim nós vamos identificar se aquele setor, se aquela empresa precisa desse apoio, se eles têm essa possível situação de estresse organizacional e o que vai ter que fazer. Então, é importante a gente deixar para os funcionários que é muito importante a opinião deles. E uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, para também deixar claro para as empresas, que quanto mais funcionários responderem aos questionários, quanto mais funcionários conversarem com os técnicos, melhor, porque a gente faz uma tabulação. Então, ele é uma média, a gente vai ter lá as respostas, a gente consegue fazer uma tabulação e uma média como resultado dessa ferramenta, tá? Identificar os riscos, né? Então, depois que a gente calma lá, vamos ver qual que é o planejamento, o que nós vamos fazer, vamos avisar os nossos funcionários, vamos avisar a equipe, vamos avisar a liderança da importância da participação deles. Aí entra a equipe para identificar esses riscos, onde eles vão fazer observações diretas do trabalho, do trabalhador, vai conversar com os funcionários, com grupos focais, né, com liderança, vão aplicar questionários padronizados, né? No nosso caso, a gente tem uma metodologia nossa aqui, que a gente utiliza o HSEIT, que é uma ferramenta validada para identificar as possíveis situações de estresse organizacional, né? E, claro, vamos verificar também as situações, dados internos da empresa, como é que é a questão de absenteísmo, afastamento, turnover, queixa de RH, ou seja, essa parte toda aqui que eu estou mostrando é o técnico que vai fazer o levantamento para fazer o PGR, na revisão do PGR, ou na revisão anual, na renovação. Então, essa parte aqui já é o profissional que está capacitado, orientado, que vai fazer todo esse acompanhamento. Nós, como empresários, né, vocês como os empresários, o papel de vocês é justamente informar os funcionários que é importante a participação deles, né, e fazer com que o técnico consiga esse maior número de informações possível, para que a gente consiga uma amostragem real sobre essa questão do psicossocial e dos demais riscos, né. Com isso, daí, no caso, o técnico vai fazer as análises e avaliações, né? Vamos verificar se tem risco, se não tem, vamos classificar esse risco em categorias, né? Vamos nivelar esse risco através da nossa matriz de risco, probabilidade, severidade. Então, a ferramenta dá um resultado, a ferramenta que eu falo é a HSE, que vai identificar o fator de risco psicossocial, ele vai me dar o resultado daquele determinado setor, por exemplo, tá? A ferramenta vai dar esse resultado. Porém, eu preciso pegar esse resultado e jogar na minha matriz de risco, para saber a probabilidade, né, a probabilidade, gravidade e o controle que a empresa tem para eu poder ter um nível desse risco. Então, o que eu vejo muito por aí? Eu vejo muito que as pessoas, eles aplicam as ferramentas, já também vi muitos webinários assim, que eles, não, a gente tem uma ferramenta aqui que a gente criou, eu vou aplicar e vai me dar o resultado do psicossocial. Ok. A ferramenta vai te dar o resultado do fator psicossocial. Se existe ou não existe naquele determinado setor, naquele determinado grupo, ou daquela determinada empresa. Tá, mas eu preciso ter outras situações que eu tenho que levar em consideração, que é
a matriz de risco. Eu tenho que aplicar esse resultado na minha matriz de risco. Assim como eu aplico os outros riscos, por exemplo, os químicos, biológicos, os físicos, onde eu pego o resultado lá do meu ruído e aplico na minha matriz de risco, onde eu pego lá o resultado do limite de tolerância do químico tal e aplico na minha matriz de risco para sair se aquele risco e qual que é a nivelação dele, se ele é irrelevante, se é baixo, se é, enfim, médio, alto ou crítico, eu também tenho que fazer isso com o fator psicossocial. Então, não é simplesmente pegar o resultado da ferramenta e top, esse aqui é o fator de risco. Você tem, a empresa sua, o teu setor tem possíveis situações de estresse organizacional, com base somente na ferramenta, que é que a gente está vendo por aí. Eu tenho que pegar esse resultado e tenho que jogar na minha matriz de risco do PGR. Eu tenho que colocar a minha probabilidade, qual que é a severidade, e principalmente o controle. Ou seja, eu tenho que ver o que a empresa faz para minimizar ou eliminar esse risco, tá? Então, isso também, quem vai fazer toda essa parte é o ergonomista, o fisioterapeuta, o ergonomista, o técnico de segurança e o engenheiro de segurança, tá? E daí a gente vai fazer os registros documentais, né? Ou numa EP, ou numa ET, ou até mesmo no PGR, quando entrar lá o PGR lá na frente. Daí nós vamos inserir os riscos psicossociais identificados na matriz de perigo e risco no documento. E vamos nivelar esse risco. Então, a minha ferramenta que eu utilizo deu que existe possível situação de estresse organizacional. Bom, para o setor A. Ok. Agora eu vou jogar na matriz de risco da minha ET, por exemplo, que a nossa AET também a gente utiliza a matriz de risco, a gente utiliza o FEBEA. Vou utilizar que eu estou fazendo uma ET. Não temos o PGR ainda, né? O PGR ainda vai virar só no ano que vem, por exemplo. Não vou colocar agora no PGR, mas eu quero fazer uma ET. Só estou dando um exemplo. Então, identifiquei, a Lidiane foi lá, conversou com a galera toda, viu, fez todas as medições necessárias, viu todos os riscos ergonômicos, não só o psicossocial, mas todos os ergonômicos, os organizacionais, de transporte de carga, posturais, ambiente, e aplicou o questionário AMST, o JSS, o COPSOC, existem várias ferramentas no mundo da ergonomia para o psicossocial, tá? Aplicou o questionário e identificou que no setor X existe o fator de risco de possíveis situações de estresse organizacional, porque a ferramenta me deu esse resultado. Ok, o que eu vou fazer? Na minha elaboração da minha ET, eu vou pegar esse risco, possíveis situações de estresse organizacional, e vou jogar na minha matriz de risco, que é probabilidade, gravidade ou severidade e controle. E com isso, eu vou verificar se o meu controle da empresa, se os controles que a empresa tem, consegue minimizar ou não aquele risco. Então, por isso que a gente tem que levar em consideração a matriz de risco e o controle. Vou dar um exemplo bem simples. A linha de produção. Então, eu tenho uma linha de produção lá onde eu tenho um movimento de repetitividade de punhos. Só que a minha produção, a minha linha de produção, não possibilita de eu diminuir o ritmo, porque vai impactar no resultado do setor da frente. Então, meu ritmo da linha de produção, o ritmo de trabalho, que é um fator de risco organizacional e psicossocial, o meu ritmo de trabalho eu não posso alterar. Com isso, eu verifico na minha ferramenta que existe possíveis situações de estresse organizacional. Porém, a empresa, ela não consegue eliminar ali o ritmo de trabalho, a velocidade da linha, enfim. Porém, eles têm rodízio de trabalhador, rodízio eficaz, ou seja, há tanto tempo a empresa, o funcionário sai daquela atividade e vai para uma outra atividade totalmente diferente. Ela tem pausas regulares, de tanto em tanto tempo o funcionário sai do posto de trabalho e faz pausa, tá? Ela tem treinamento sobre o tipo de atividade que está sendo realizado, e ela tem, vamos dar um exemplo aqui, ginástica laboral, exemplo. Ou seja, a empresa dá todos esses tipos de controle para que aquele risco de ritmo de trabalho e até outros riscos, né, da ergonomia, por exemplo, repetitividade, seja minimizado. Por quê? Porque eu não consigo eliminar aquele tipo, aquele ritmo de trabalho, porém eu consigo minimizar. Então, eu consigo jogar isso na minha matriz
na matriz de risco, tanto do PGR, da IP, da IP, e com isso eu saio meu nível de risco. Então, vocês viram como é importante, não é somente o resultado da ferramenta, e sim o resultado do meu combo, ferramenta, probabilidade, severidade e principalmente controle, tá? E claro, né, daí o técnico ou o ergonomista, enfim, vai acabar fazendo as definições de medidas de prevenção, plano de ação para diminuir e eliminar o risco, e principalmente uma coisa que vocês, como empresários, têm que fazer, acompanhar indicadores, né? Então, vamos dizer assim, o GRO em si, o PGR em si, veio justamente para desengavetar o PPRA. Veio justamente para a gente poder fazer o gerenciamento desses riscos. Não só do psico, mas vamos falar de todos os riscos, tá? Para a gente poder trabalhar e tratar esses riscos para que ele seja minimizado ou até mesmo eliminado, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Como é que a gente consegue garantir a representatividade, nossa palavra é difícil, e precisão no resultado de uma identificação de fator de risco psicossocial, tá? Então, quando a gente vai fazer esse levantamento, tanto para a ET quanto para o PGR, a gente tem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração para a gente ter ali um maior número, um número mais real, um número fidedigno àquela situação encontrada, tá? Então, toda ferramenta que verifica a situação psicossocial, tá? Que identifica os fatores de risco psicossociais, toda ferramenta na metodologia dela pede confidencialidade e anonimato. Então, o técnico, o engenheiro, ou ergonomista, quando vai analisar os resultados, os funcionários, quando vão responder o questionário, não vai nome, né? Não vai identificação de nome. É através de forms, não vai identificação de ID, não vai identificação de e-mail, não vai identificação nada do funcionário. As informações que a gente tem de identificação é setor e carga, tá? Então, a gente tem que garantir essa confidencialidade e anonimato. Tá? Por quê? Porque a gente não está ali para apontar, é aquela pessoa ali que está com possível situação de estresse, porque no questionário foi ela que respondeu. Não, a gente não quer isso. A gente quer tratar essa situação para que não aconteça com mais ninguém, não somente com aquela pessoa, tá? Uma amostragem adequada, então não adianta a gente querer aplicar um questionário da metodologia ou conversar apenas com um funcionário, sendo que naquele setor eu tenho 20. Um exemplo. Então, a gente precisa pegar uma amostragem mais adequada, para a gente ouvir todos os lados. Ter clareza na comunicação, explicar, então, o técnico, o ergonomista, o engenheiro que vai fazer essas entrevistas e aplicação de questionário para identificar o psicossocial, vai ter clareza, vai ter que explicar, porque a gente tem níveis diferentes de entendimento. Então, tem que explicar para o funcionário como é que é, se existe alguma dúvida, se ele tem dúvida em alguma pergunta, sem tendenciar a resposta, isso que é importante. Então, a pessoa que vai fazer isso tem que estar capacitada e orientada para realizar essas atividades, me fugiu a palavra, essa abordagem ao funcionário. Então, aqui é outro item, a equipe técnica capacitada, então ela tem que estar capacitada para não só a questão da abordagem, mas sim também identificar esse risco, né, fazer toda essa tabulação, verificar se realmente é o risco ou não, e fazer a aplicação da matriz de risco, e também ter uma metodologia assertiva e validada, né? Então, tem várias metodologias por aí, tem gente utilizando a 45003, que é a ISO 45003, só que não é uma legislação muito obrigatória, então acaba que fica meio que não atende a todas as empresas. Tem gente utilizando COPSOC, tem gente utilizando Mentes, tem gente utilizando Ergos. Então, ou seja, existem várias ferramentas que no mundo da ergonomia a gente já conhece, que dão esse nosso resultado de fator de risco psicossocial. O mais importante é saber qual você vai escolher, a qual metodologia você vai escolher, como vai ser transcrito esse resultado no teu PGR. Isso que é importante a gente saber. Como eu disse, não é 1 para 1. Eu tenho que utilizar minha matriz de risco e principalmente saber o que as empresas estão fazendo. Isso é muito importante.
Tá? O que as empresas têm de controle de ações que consiga minimizar ou até mesmo eliminar esse fator de risco? Alguns erros, né, que as empresas cometem quando o assunto é fator de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Tratar como modismo ou só para cumprir norma. Como eu disse, é GRO agora, é PGR, é gerenciamento. Então, a gente tem que sair do mundinho do PPRA e abrir esse olhar. Agora é gerenciamento. Então, o que vai ser nos cobrados dos auditores, do Ministério Público, das ações trabalhistas, de juízes, é justamente isso. Você está fazendo o seu gerenciamento, você está fazendo a gestão dos seus riscos, e vou deixar mais amplo, não só do psicossocial, tá, gente? De todos os riscos. Vocês estão fazendo gerenciamento, não é simplesmente pegar aquele PGR que tem um plano de ação com responsável, status, data de realização e colocar na gaveta. O que eles vão ver, o que o Ministério Público vai ver, o que o governo vai ver, isso já foi falado nas últimas reuniões que eu participei com os auditores, é se está sendo feito esse gerenciamento, se está tendo um planejamento, porque a gente precisa pelo menos ter um início, né, um planejamento e começar a mexer, começar a tratar aquelas situações. E é isso que eles vão ver, tá? Responsabilizar apenas o trabalhador? Não, porque aqui, quando a gente faz uma identificação de fator de risco psicossocial, a gente não escuta só o trabalhador. A gente escuta o trabalhador, a gente escuta a empresa e a gente vê as situações no local de trabalho. Tá? Então, é um tripé, né? É um tripé. É trabalhador, é o empresário, a liderança, a gestão e o profissional que foi lá fazer as avaliações, tá? A falta de confidencialidade. Então, assim, a gente identificar os funcionários. Se a gente vai lá, não, vem aqui, senta e fulano tal, e responde aqui na minha frente, na frente do rapaz do RH ou do técnico de segurança, responde aqui e me dá a ficha para eu poder fazer a avaliação ou entregar para a empresa que vai fazer a avaliação psicossocial. Não, ele vai se sentir intimidado, ele não vai responder, e às vezes o que ele acha que está respondendo para poder encobrir o medo dele acaba prejudicando mais ainda a empresa. Tá? Então é importante ter essa confidencialidade. O ouvir, mas não agir, é aquilo que eu falei, a gente ouve, escuta os funcionários falando, coloca lá uma caixinha de sugestões, mas não vai fazer, não resolve, ou não, pelo menos não planeja. Então, é importante no gerenciamento de risco, é isso, é a gente começar a ter iniciativas para poder tratar essas situações. Não envolver a liderança e trabalhador, então a gente tem que envolver a liderança, tem que envolver o trabalhador. É aquilo que eu falei, começa lá de cima, não adianta a gente começar uma cultura organizacional de baixo. A gente tem que começar lá de cima, a gente tem que começar dos CEOs, dos diretores, de gestores, de coordenadores, supervisores, até chegar em nós, tá? Avaliação pontual e não contínua é uma coisa que acontece muito, e isso vai acontecer no momento em que virar essa chave no ano que vem, que daí a pessoa acha que não, eu só vou fazer a avaliação agora, aplico o questionário agora, e pronto, é para o resto da vida. Não. O monitoramento é muito importante, tá? Então, o PGR foi feita revisão do PGR, vamos aplicar o questionário, vamos ter uma outra forma de fazer essas renovações, porque mudou de pessoa, mudou de situações, mudou de ano, o pessoal ficou mais velho, pode ser que aconteça alguma outra coisa aí no meio do caminho. A gente teve uma pandemia que ninguém imaginava que o pessoal ia trabalhar de dentro de casa. Hoje, muitas pessoas ainda continuam trabalhando em casa, entendeu? Então, assim, são situações que tem que ser feito essas renovações, tem que ser investigado sempre, tem que ser acompanhado sempre, o trabalhador tem que ser ouvido sempre, é contínuo, tá? E, claro, né, não alinhar com a cultura organizacional. Não adianta a gente querer mexer aqui no meio, né, que é coordenação para baixo, ou de gestão ali de encarregados para baixo, se para cima não modifica. Então, é importante a gente ter essa cultura. E só, né, para esclarecer ali a questão da NR17. Então, hoje, desde 98, e ainda mais agora a partir de 22,
a gente já identifica os psicossociais dentro da NR17, dentro da ET, dentro da EP. Então, você fala, Lid, entendi a questão do PGR, entendi dos psicossociais, mas então no meu PGR eu vou colocar essa informação, eu como empresário, resolvi colocar a informação do psicossociais, a metodologia, somente no ano que vem. Não quero colocar agora. Ok, mas você tem que fazer uma EP, avaliação ergonômica preliminar, onde nós vamos identificar os riscos ergonômicos, e esses riscos ergonômicos vão ter que estar dentro do seu PGR. E lembra que eu falei que os psicossociais é um risco ergonômico? Tá? Então, de uma forma ou de outra, esses riscos já têm que estar contemplados dentro do PGR, utilizando uma metodologia mais assertiva ou não, tem que estar dentro do PGR, tá? Então, uma EP é o ideal para a gente poder fazer, identificar esses riscos dentro do PGR. Se eu não me engano, aqui com a AVA, a gente já tem no nosso PGR a identificação dos riscos ergonômicos, ou seja, ele já tem a EP dentro do PGR. Então, não é um relatório à parte, eu tenho o meu PGR aqui e eu tenho um relatório de AEP com os riscos ergonômicos. Não. Quando o técnico vai fazer o levantamento, me corrija se eu estiver errado, Kleber, mas acho que da última vez foi isso que ficou definido. Quando o técnico vai fazer a visita para a renovação do PGR ou um novo documento do PGR, um cliente novo do PGR, ele já faz o levantamento para as avaliações econômicas preliminares. Então, ele já consegue, de forma qualitativa, ele já consegue identificar esses riscos ergonômicos preliminares e vai estar dentro do seu PGR. Então, ele já tem um acompanhamento com o ergonomista sobre isso, tá? Então, só para ficar claro, então, o fator de risco psicossocial é um dos bracinhos da NR17, que a gente tem, então, só para reforçar, levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário dos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais. Eu tinha esquecido de falar isso aqui no começo do vídeo. Condições de conforto no ambiente de trabalho e organização do trabalho. Esse aqui é a NR17. Estou puxando sardinha para o meu lado, né? Na ergonomia, já estou puxando para o meu lado, mas Ótimo. ele está. Oi? Ótimo, isso mesmo. Não, eu adoro ergonomia, já estou puxando, né? Mas eu quero deixar bem claro para todos que isso a gente já tem que estar contemplando, tá? Dentro do documento, ou do MAIP, ou dentro do PGR. E ali com a AB, eu sei que eles fazem isso porque fui eu que treinei os técnicos, né, Clélia? Fui eu que capacitei todos eles. Foi. A gente faz o levantamento ali, já no PGR, a gente faz os levantamentos básicos. Mas a NR1, para você levantar o fator psicossocial, você precisa ter uma metodologia. Então, é isso à parte, a gente não consegue fazer isso hoje no levantamento, até porque você não tem como chegar com o supervisor, chegar para o colaborador. Você tem alguma situação de assédio, tem alguma situação de exaustão, não dá para fazer. Né? Então, esse levantamento, assim, o que acontece? Já aconteceu da gente levantar um fator psicossocial, quando chega no ambiente de trabalho, o supervisor saiu e o colaborador, ele diz, olha, aqui é terrível, aqui, sabe? Daí ele acaba levantando uma situação que a gente acaba levando depois, mas não tem como você fazer isso hoje no levantamento de PGR. Então, acaba-se a gente fazendo, o que a gente propõe quando a gente já faz esse levantamento, que da IP, que a gente já coloca no PGR, a gente joga para a AIT, coloca fazer AIT. Né? Isso, até porque como não virou a chave ainda, né? Então, às vezes os sistemas não autorizam, porque a gente ainda não virou a chave da NR, do psicofador de risco psicossocial, da portaria. Só vai virar o ano que vem. Mas eu consigo já ir trabalhando através de outras situações? Consigo, através da EP, que já tem que estar lá. Os riscos ergonômicos já tem que estar dentro do PGR, tá? Claro, Lid, mas eu prefiro um relatório à parte? Ok, nada impede, porque ali, tanto na NR17 quanto no PGR, na NR1, não fala que tem que ser relatórios separados ou num documento só. Não fala. Então, a gente tem essa facilidade de ter já os riscos ergonômicos dentro do PGR, que é um documento só, que daí fica mais fácil, que já é levantado pelos técnicos de segurança, esses riscos que já são treinados e capacitados para isso, tá? Então, é importante que revisitem o documento de vocês, revisitem os PGRs de vocês,
verifique, opa, acho que está faltando uma coisa, entre em contato com a gente, vamos ver o que está acontecendo, porque os riscos ergonômicos têm que conter dentro do PGR, de acordo com a última revisão de 2020, que entrou em vigor em 2022, tá? Aí é isso, eu pensei que tinha mais um slide. Bom, e é isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que dá tempo da gente de perguntarem algumas coisas. Deixa eu só tirar daqui o slide, que eu quero olhar vocês. Deixa eu só ver aqui. Calma lá, calma lá, calma lá. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. É assim, eu não queria falar somente de NR1 e PGR, NR1 e PGR, até porque não está em vigor ainda, né? Ele não está em vigência, tá? Mas eu acho que a gente já pode ir se preparando, a gente já deve ir se preparando. Mas eu queria mais trazer o entendimento do fator psicossocial, que muita gente se assusta. Muita gente confunde essa identificação desses riscos. Então, é isso que eu quis trazer um pouco para vocês, dessa questão do entendimento, em que pé nós estamos agora, e como a gente tem que começar a tratar e olhar isso dentro da nossa empresa. Tá? Não sei, agora eu queria abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, estamos aí. Posso começar aqui? Então, assim, Lid, obrigada por todas as explicações, são bem coerentes, porque as primeiras, como que a gente vai fazer esse levantamento? Então, tem a metodologia. No caso, nós utilizamos 35 perguntas, né? Me corrija se eu estiver errado. Essas perguntas, esse questionário, eles são também já utilizados na própria IT, e através dessas perguntas são jogadas numa planilha, numa metodologia, e através dessas perguntas sai o grau ali, né? Sai as notas para cada tipo de situação, e ali vai te dizer se tem o fator de risco psicossocial. Quando tem como que eu não vou saber se tem um colaborador só no setor? Nesse caso, a Lid nos orienta. Una o setor com outro setor ali que tem mais colaboradores para você não perder a confidencialidade. Você não tem como expor aquele único colaborador do setor, né, Lid? É isso mesmo. Então, assim, a Ava está utilizando uma metodologia, tá? Que eu montei, eu não criei a ferramenta, tá, gente? Quem me dera se eu tivesse todo esse cacife de criar a ferramenta. É uma ferramenta reconhecida mundialmente, a HSEIT, tá? Depois vocês podem procurar no Google ali. É uma ferramenta que, assim, é uma ferramenta longa, que ela vê 7 categorias. Apoio, chefias e colegas, liderança, demanda, mudança, agora eu não lembro todos, mas enfim, nessas perguntas são 35 afirmativas, não são nem perguntas, são 35 afirmativas, eu consigo categorizar essas respostas. O risco que sai dela é o estresse organizacional. Porém, conforme o funcionário vai respondendo, eu consigo identificar qual que é a categoria que está pegando mais. É demanda? É controle? É mudança? É gestão? Então, com essa ferramenta, ela me traz essa informação. Então, essa ferramenta vai me identificar se existe ou não o fator de risco psicossocial, né? Com isso, a gente pega, então, a nossa metodologia que a gente complementou a ferramenta, pegar esse resultado e jogar na nossa matriz de risco. Probabilidade, gravidade e controle. Tá? Então, se eu tenho um risco, eu já vou ter uma probabilidade alta, média, enfim, vai depender muito ali do descritivo e o tipo do risco que deu, o tipo da categoria, vamos dizer assim, que deu, né? E daí, com isso, eu vou verificar os controles da empresa e aí sim vai me dar o meu nível de risco. Então, no PGR vai aparecer se a ferramenta deu risco reconhecido, deu possíveis situações de estresse organizacional, no PGR vai aparecer possíveis situações de estresse organizacional, probabilidade tal, severidade tal, controle tal, nível de risco, irrelevante, baixo, médio, alto, crítico. E é aí que nós vamos tratar. Deu médio para cima, obrigatoriamente tem que ser tratado o plano de ação. Tá? Então, essa metodologia que a gente uniu uma ferramenta e desenvolvemos a metodologia em cima da ferramenta, vai estar todo descrito dentro do PGR, vai estar todo bonitinho lá para poder, que é isso que os auditores querem, eles querem ver como é que você chegou nesse resultado, como é que você chegou que não tem risco, ou como é que você chegou que tem risco.
tá? Então, isso vai estar todo descrito no PGR. A aplicação tem uma forma de amostragem, nós temos definida lá, então, empresas com menos de 20 funcionários, a gente aplica para todos os funcionários, empresas com mais de 20 funcionários, a gente pega uma amostragem de 51%, se eu não me engano, né? 51% dos funcionários. Isso é todo técnico que vai fazendo isso quando está fazendo a visita, quando ele está fazendo a renovação, ou até mesmo a visita para a elaboração do PGR, tá? Mas daí na hora que o técnico viu que aquele setor tem um funcionário só, a gente monta os famosos GES, ou GHE, né? Então, a gente vai montar para o psicossocial GHEs para analisar o resultado, para que a gente não, vamos dizer assim, dedure, né? A gente não entregar o funcionário, porque não é isso que a gente quer. A gente não quer identificar aquele funcionário e jogar ele para o mundo, não. Porque jogou ele para o mundo, vai entrar outro ali, se o fator psicossocial existe, esse também vai adoecer e também vai jogar para o mundo. E assim vira aquele ciclo vicioso. A gente quer quebrar esse ciclo vicioso. A gente quer tratar a situação aqui na empresa para que a nossa empresa seja uma empresa consciente, em saúde e segurança ocupacional. É isso, gente. Isso mesmo. Uma outra situação. A empresa, como você falou, o risco ergonômico, o fator de risco psicossocial não é algo de agora. O que você diria para as empresas que não querem fazer agora? O que eu digo assim? Pelo menos eu falo aqui, não sei se está certo, aí você me corrige se eu não estiver. Mas assim, o que acontece? O fator de risco psicossocial já precisa estar no seu documento. A única diferença é que maio vai poder multar. Seria mais ou menos isso? É aquilo que eu falei, né? O fator de psicossocial tem que estar porque ele é ergonômico, tá? Então, o risco ergonômico já tem que estar no PGR, tá? Utilizando uma metodologia ou só qualitativo, mas tem que estar. A partir de maio, nós temos ali 3 meses, que é isso é lei, tá? Toda alteração de legislação, a gente tem lá 180 dias para adaptar e mudar a documentação e organizar a documentação para que comece a ser multado. Claro que talvez a empresa virou a chave, levou mais de ano e nunca teve visita. Ok, ótimo, mas pode ter, que agora foram contratados, né? Foram treinados mais de 180 auditores para o fator de risco psicossocial. Ou seja, vai vir a auditoria a rodo. Tá? Então, assim, o que eu sempre sugiro? Já comece a trabalhar o fator de risco psicossocial, já comece a colocar dentro do seu PGR os riscos ergonômicos, já deveriam estar. Mas seguinte, vou fazer com metodologia, já faça, isso não vai impedir nada, porque a gente já tem que identificar. Já faça a metodologia, já faz a aplicação da metodologia, claro, com o profissional, com o técnico certinho, orientado e capacitado. E, principalmente, já vai tratando essa situação. Porque quando chegar lá na frente, você só gera uma revisão para verificar se continua a mesma situação ou não. Sim. Deu médio aqui, mas ali eu vou começar a fazer ações de melhoria, vou começar a fazer, plantar um canal de escuta, vou começar a fazer ações e vou pedir para a Kleber o ano que vem, quando gerar, fazer uma revisão. Então, talvez aquele médio do psicossocial caia para baixo ou até mesmo irrelevante. Tá? O pior é se está alto, né, Lidy? Em quanto tempo você vai conseguir reduzir isso? O meu fator psicossocial deu aqui alto. Daí até a cobrança já não vai ter com mais tempo hábil para você colocar uma ação para poder reduzir, né? Quando o governo prorrogou a entrada em vigor dessa normativa, né, dessa portaria, a princípio, eles tinham só prorrogado o não cobrar, lembra? Sim, financeiro, né? Cobrar, exatamente. Então, não vai ser multado. A princípio, não vai ser multado, mas as empresas já iam ter que começar a fazer em 25 de maio de 2025. A princípio, era isso. Aí, depois de tanto, né, a gente começar a correr atrás, e o pessoal verificar que não, estava tendo muita dúvida, muitas empresas, não só aqui no Paraná, mas no Brasil todo, aí sim o governo prorrogou a vigência. E esse período agora, de 26 de maio de 25 até 26 de maio de 26, é uma forma educativa, por isso que eles lançaram o guia. As empresas já irem se educando, se adaptando, já fazendo suas ações de melhoria, se conseguir fazer perfeito,
para que quando chegar a virada lá, ele já esteja, vamos dizer assim, o risco já está tratado. Né? Ou em tratamento, porque a gente sabe que tem riscos, é igual, por exemplo, o ruído. A gente não consegue eliminar o ruído de uma fábrica, mas a gente tem o quê? O acompanhamento. Às vezes o psicossocial vai ser isso também. Eu não vou conseguir eliminar aquele risco. Por exemplo, trabalho em turno. Trabalho em turno é um fator de risco organizacional relacionado ao psicossocial. Se a empresa tem 3 turnos, tem trabalho em turno, ou seja, o risco já está lá. Não é. Ou trabalho noturno, vamos dar um exemplo de trabalho noturno. A pessoa só trabalha vigilante noturno. Ele já trabalha à noite, então, ou seja, ele já tem um risco psicossocial. O que eu vou conseguir monitorar? O que eu vou acompanhar? Porque no meu PGR já vai esse risco. O que eu vou fazer? Eu vou acompanhar e dar situações de saúde para ele, saúde e segurança ocupacional. Então, o risco vai sempre existir, o trabalho noturno vai sempre existir, porque ele é vigilante noturno. Então, vai existir. O que eu tenho que trabalhar é na minha nivelação, para que isso não aumente lá em cima. E eu vou trabalhar isso o quê? No meu controle, no meu plano de ação do PGR. Entendeu? Que então, assim, é uma questão de gerenciamento. E é isso que o governo quer. Esse tempo que ele deu foi justamente para a gente, a minha sugestão, tá? O que eu vejo e eu estou vendo por aí, é justamente a gente já começar a mexer os pezinhos, começar a fazer essa identificação e planejar o que eu começo a fazer, o que eu posso começar a fazer para melhorar essa situação, para que quando chegar lá na virada, quando eu for auditado, ou quando tiver outras ações trabalhistas, enfim, eu já tenha o documento adequado. Eu comecei a falar e parei a questão da multa, né, da questão da auditoria. Depois do dia 26 de maio de 2026, o governo vai começar a cobrança, as multas por não atendimento depois de 180 dias, ou seja, 3 meses. Então, a gente tem... Acho que é 4, né? 90. É quase 4, né? É 180 dias. É 6, né? Aliás, 180 é 6, Lidy. Não, então é 3 meses só, gente. Então, 90 Estou errando os números, tá? São 3 meses, tá, gente? São 3 meses que tem que se adaptar, porque daí, a partir desse momento que uma lei entrou em vigor, a empresa tem 3 meses para se organizar. A partir daquele momento, deu 3 meses e 1 dia, aí já pode ser multado. Tá? Então, assim, calma, temos muito tempo para arrumar tudo isso, tá? Implantar, né? Então, a gente tem feito para as empresas, já estamos adequando, porque como a gente falou, né, já é algo que a norma já previa, que é a questão do risco ergonômico, né? Aliás, antes de 2021, a gente já colocava, né, a aba já colocava esses riscos no antigo PPRA. Então, a gente já previa. Né? Colocava os 2. Sim, risco de acidentes também, né? E a gente também já colocava. Então, a gente sempre foi muito além da norma, né? A gente está prevencionista mesmo, fazendo com que a empresa tenha essa visão, né? Onde que ela possa melhorar o ambiente de trabalho para o colaborador. Fica mais fácil você visualizando os riscos? Fica, porque tinha algumas empresas que você ia fazer trabalho em altura, por exemplo, não estava no risco ali. E, de repente, o colaborador tinha vários exames ali específicos para trabalho em altura, e as empresas, quando chegavam para fiscalizar aquele PPRA antigo, não tinham como saber, porque não tinha o risco de acidentes, né? Então, não tinha risco de trabalho em altura, espaço confinado, e a gente já colocava isso. Mas algumas empresas, né, a gente algumas empresas maiores, queriam, às vezes, colocar ou não, a gente sempre respeitou isso. Mas agora, com a questão psicossocial e NR1, a empresa, quando faz conosco, a gente já coloca, né, o fator de risco, o risco ergonômico, somente o fator de risco, que é uma metodologia à parte, que não tem como a gente chegar no ambiente de trabalho e já tratar com o colaborador na frente de uma supervisão essa questão aí de risco psicossocial, porque você expõe ele não vai querer ser exposto e ainda vai criar uma situação muito maior. Então, essa situação a gente sempre está tratando como uma parte, né? E a gente já está passando para as nossas empresas e adequando já, visto que, como você falou, até maio do ano que vem, não vai ainda estar não vai ter a questão da multa, né? Vai ter mais algum tempo ainda para se adaptar em relação à multa, mas em relação ao trabalho em si, o que precisa ser feito nas empresas, elas precisam desse tempo já começar antes para poder tratar.
e algumas empresas têm dado fator de risco psicossocial. Você imagina se todas as empresas resolvem fazer isso só em maio do ano que vem. Primeiro que as consultorias, como a ABA, como outras consultorias, não vão dar conta. E segundo, que elas vão ficar para trás, vão já ser passivos de multa e não vão conseguir, de repente, solucionar a tempo, né? Tá correndo atrás, né? É isso mesmo, eu acho que como a gente tem esse tempo, é o que a Clébia falou, né? Às vezes a minha empresa, eu não tenho um SESMIT que faça meu PGR, então eu dependo de uma empresa de consultoria, da ABA, mas a indústria vizinha também, a empresa do lado também, ou seja, imagina quantas empresas que quando virar isso vai vir e eu quero para ontem. E não é igual fritar pastel, né, gente? A gente sabe que fazer um PGR, fazer uma análise ergonômica, uma EP, não é simplesmente, eu falo fritar pastel, mas não nada contra fritar pastel. Mas não é uma coisa assim que você colocou no óleo e tirou. Não. É uma coisa que requer um estudo, requer um acompanhamento, requer entrevista com o funcionário, requer conversar, conhecer o local, e para isso a gente precisa de mão de obra, né? Então, é uma coisa que você já consegue ir se adaptando, já consegue ir realizando, quanto antes, melhor, tá? Vocês mais uma perguntinha? Agora eu vou abrir aqui para os meus colegas aqui, vocês que estão participando da nosso webinar, vocês gostariam de fazer alguma pergunta para a Lid? Vocês têm aí uma profissional aí que pode ajudar vocês nesse momento a, de repente, tirar alguma dúvida ou acrescentar algo no que vocês já estão fazendo na empresa? Gostariam? Até o Zé, se puder ver se tem alguma mensagem ali no chat, no meu não estou conseguindo identificar. Você está identificando, Lid? Não, por enquanto não. Então a Acho que gente... foi bem completo o material da Lid, a discussão sua, então acho que por isso que não deu perguntas, mas se o pessoal tiver perguntas aí, pode mandar assim no chat. Eu estou com vergonha, gente, não precisa ter vergonha, não. Mas qualquer coisa também, Clébia, é uma sugestão, né? Às vezes as pessoas ficam um pouquinho com vergonha, né? Mandem para a Clébia, não sei se pode disponibilizar depois teu e-mail, e depois qualquer coisa, monta o material e divulga para o pessoal as respostas, as perguntas com as respostas. Porque realmente é um tema assim que assusta a gente, né? Nossa, quando chegou, e olha que eu já estou acostumada com psicossocial, mas quando veio isso, eu assisti tanto webinar, eu vi tanta palestra, eu vi tanto treinamento de tantos profissionais diferentes, alguns muito valiosos, outros nem tanto, sabe? Já li tanta coisa e olha que eu estou no meio disso já há muito tempo. E mesmo assim eu ficava assustada, tanto que até a Cleva sabe, né, quando veio a prorrogação da portaria, eu peguei 15 dias de férias. Eu precisei, porque eu não aguentava mais, meu psicossocial estava abalado. Eu lembro eu falei, totalmente, falei, gente, eu preciso, porque é psicossocial, eu sonhava com psicossocial, acordava com psicossocial, eu peguei 10 dias de férias, falei, não quero falar de psicossocial durante 10 dias, porque realmente é muita informação que a gente recebe, informações corretas, que tem muitos profissionais bons no mercado, que dão informações corretas, mas tem uns que acabam aproveitando e entrando na onda aí também de tentar vender o serviço, ou se confundem também, eu já conversei esse tempo atrás com um psicólogo, que o primeiro webinar dele, ele falou que ele colocou os pés pelas mãos e ele entendeu errado, depois ele começou a pesquisar mais e ele viu, sabe, essa questão. É importante o psicólogo, legal, tudo, mas não é nesse momento, não é agora. Essa identificação de risco é uma avaliação preliminar, é um programa de gerenciamento de risco. Não é agora que ele entra. Talvez mais tarde, se a empresa quiser auxiliar os colaboradores ou implantar um programa de saúde mental, perfeito, tá? Mas o momento não é esse para esse profissional. Mas é isso. Como plano de ação, né, Lid? Se tiver muito ruim, a empresa pode utilizar aí, né? Treinamento da liderança, conversas, né? Com psicólogos, né? É importante, sabe? Eu acho assim, a gente teve uma alteração muito grande nessa questão da saúde mental depois da pandemia, todo mundo sabe, né? E está se falando muito sobre isso, eu acho que isso é importante, coisa que há 10 anos atrás ninguém falava nada, porque achava que era vergonhoso, e isso burnout já existe há muito tempo, eu já escuto burnout nas minhas análises ergonômicas há muitos anos, né? E assim, é uma coisa que veio, e que as pessoas, os trabalhadores estão verificando e estão falando, opa, isso está me adoecendo.
E as empresas estão percebendo isso. E para a empresa não é vantajoso ter um funcionário adoecendo, é perda de dinheiro. Até você treinar outro funcionário, tudo. Então, eles estão vendo a importância disso, e nós todos estamos vendo a importância disso. E, claro, veio tudo aí com essa questão da pandemia, que também ajudou a desmistificar essa questão do psicossocial, a desmistificar a questão da saúde mental, que era um tabu antigamente, né? E hoje não, hoje a gente fala mais abertamente. Então, assim, eu acho importante ver, aprofundar, verem o webinar, buscar informações, descartar aquelas informações incorretas, ver o que dá para aproveitar de outra informação, e já começar a planejar, porque vai vir, né? Essa virada aí do psicossocial dentro do PGR vai vir, a metodologia vai ter que ter, a identificação desse risco vai ter que ter, a nivelação desse risco vai ter que ter, e as ações para esse risco vão ter que ter. Então, temos tempo de fazer todo esse planejamento, temos tempo de errar e acertar, para quando virar isso aí, a gente ter mais tranquilidade, até mesmo já ações prontas, implantadas e em andamento. E é isso que eu deixo de dica para vocês. O Carlos falou ali que está bem completo o seu material. De qualquer forma, assim, gente, como a Lid falou, se precisar de qualquer pergunta que vocês lembrem depois, podem passar no mesmo e-mail que vocês receberam ali o webinar. Eu transmito para a Lid com certeza também responde, ali tenho certeza da melhor resposta possível para vocês. Agradeço vocês de coração mesmo, porque vocês participaram do webinar, acrescenta para a gente, ainda que seja a presença, mesmo que vocês ainda não falem, a gente sente que vocês estão aí tão preocupados com a saúde mental e a saúde e segurança como um todo na empresa de vocês. Nós vamos deixar disponível esse material, esse webinar, também até para as empresas que não estiveram aqui presentes, também para poderem também olhar esse material e tirar dúvidas, e é isso que a gente cresce quando tem esses debates, essas conversas, a gente cresce, acrescenta para a Lídia, acrescenta para mim, acrescenta para vocês. Agradeço de coração. Marcelo, daí, Zé, se você quiser falar mais alguma coisa também, mas de qualquer forma, Lídia, muito obrigada mesmo, viu? Te admiro muito quanto profissional, já conheço a Lídia aí há algum tempo, né, Lídia? Não vamos falar quantos, mas eu já trabalhei com a Lídia e de outros carnavais aí, então a Lídia é uma pessoa de extrema profissionalismo, de extrema confiança a nós acreditamos que temos a melhor ergonomista, então se vocês precisarem, com certeza a Lídia vai poder auxiliar vocês. Obrigada, gente, eu que agradeço, um beijo a todos, obrigado pela participação de todos, qualquer dúvida, procure a Cleve, a gente sempre está conversando, e é isso que eu gostaria de trazer para vocês, tá bom? E obrigado por me escutarem até essa hora, gente. Já quase 9 horas da noite, vocês estão aqui ainda. Eu falo bastante. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Até a próxima. Abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Mid. Obrigada, Flor. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau.